Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo deste glorioso canal. Meu nome é Tomás Vasquez e hoje falarei de Microsoft Word. Como você já deve ter visto no título desse vídeo, que é um pouco provocativo, ele tenta fazer você responder a pergunta se você realmente sabe formatar um documento do Word. E antes da gente seguir em frente com o que eu pretendo mostrar para você nesse vídeo, por que a gente está fazendo? Qual que é a razão, né? O que te leva a saber formatar um documento do Word e por que isso é tão importante? Primeiro, que quando você constrói um documento, normalmente você não constrói para você constrói para que outras pessoas o possam consumir. Principalmente quando a gente fala do tipo de documento como esse que a gente está vendo aqui, que é o modelo de currículo, que a gente tem vários na internet, assim como outros documentos. Primeiro, dependendo de como você transforma o documento, a formatação ela altera drasticamente ao ponto de arruinar o seu documento se ele não estiver bem formatado. Quando você manda para outras pessoas também, pode ser que a pessoa do outro lado ela esteja no monitor totalmente configurado de uma forma que é da preferência dela e pode alterar tamanho de fonte, pode alterar uma série de coisas que vai detonar o seu documento se ele não estiver bem formatado, se a pessoa do outro lado tiver uma pessoa com problemas de acessibilidade, por exemplo, vai alterar o tamanho da fonte. E, é claro, um documento bem formatado é muito mais fácil de dar manutenção. Aqui eu tenho um modelo de currículo, e onde é que eu consegui esse modelo de currículo? Eu fui lá no Google e digitei a busca que vocês estão vendo aí, que é FileType doc currículo de exemplo. Para quem não sabe, esse FileType aí na frente no Google, ele diz para vocês que tipo de documento que ele deve procurar. É como se fosse a extensão. Vocês podem ver, ele está mostrando para mim links de download em sua maioria com a extensão .doc. Eu baixei uns 3 ou 4 aqui. Alguns deles estão bem formatados, outros estão faltando um pouco de coisa. Então eu vou dar algumas dicas sobre esses documentos. E também, esse foi um vídeo inspirado no vídeo desse cara aqui, que é um cara que eu gosto muito, que eu sigo muito. O nome dele é Scott Hanselman. Eu vou deixar o link do vídeo dele aqui embaixo na descrição. Ele fala basicamente de tecnologias Microsoft mais voltadas à programação. ASP.NET, coisas com o qual eu trabalho no meu dia a dia. Só que em uma ocasião, como também acontece comigo de vez em quando, algum familiar, algum amigo vem e pede uma ajuda a respeito de uma funcionalidade muito básica, ou no Word ou no Excel, e você vê que dá para passar bastante coisa para essas pessoas, porque às vezes falta o conhecimento básico de como isso é feito. E aqui eu vou tentar mostrar para vocês algumas dicas e também qual que é o benefício que você tem quando você faz esse tipo de coisa. O vídeo dele é em inglês, não tem legenda em português, então eu meio que estou extraoficialmente pedindo a permissão dele de fazer um vídeo inspirado no vídeo dele. Não vou usar o mesmo documento, nem as mesmas dicas. Eu vou usar outros documentos para dar as dicas, mas na mesma linha dele. Ou seja, teve uma inspiração, eu deixo o link aqui embaixo. Se você tiver um domínio bacana de inglês, vale a pena ver o vídeo dele. E tá aqui, faça essa busca e você vai ter esses resultados. Eu baixei, se não me engano, os 4 primeiros ou 5 primeiros e eu tenho eles aqui. Ok. Como é que você sabe de imediato? Deixa eu mostrar aqui para você quais são os documentos que eu baixei. Eu tenho esse cara aqui que está bem bonitão, tem uma formatação ali de borda. Esse outro cara aqui que minha opinião, é terrível você trabalhar com esse tipo de tabela formatada aqui. Também vou tentar mostrar para vocês isso. E esse outro aqui que está um pouco mais clean. Vamos lá então. Quais são as dicas que você precisa saber, que eu acredito serem importantes para você saber quando você está trabalhando com o Microsoft Word e um documento, se ele está bem formatado ou não. Às vezes são coisas básicas. Vou tentar deixar claro para vocês aqui como é que isso funciona e quais são os benefícios que você tem a partir do momento que você formata muito bem o documento do Word. Muito bem. Aparentemente está ok, você não vê muito problema. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver a mesma coisa que eu estou vendo. Às vezes o gravador de tela dá uma distorcida, mas não se vê muito problema. O problema é quando você começa a alterar algumas coisas, o documento ele começa a ficar deformado, como por exemplo uma quebra de linha aqui e um item vai lá para baixo. Esse seria um bom exemplo. Um outro exemplo, por exemplo, é se eu começar a preencher alguma coisa aqui, alguma data, dia 28, por exemplo, o documento também começa a se deformar bruscamente. E se eu quiser fazer algum tipo de formatação aqui em cima desse cara, eu tenho que simplesmente ir e alterar a fonte para descobrir em que fonte que ela está, para depois começar a fazer esse tipo de mudança, ok? E para fazer uma outra
quebra de linha, por exemplo, isso aqui é uma lista, deveria ser uma lista de itens. Eu dou um enter, como é que eu faço para chegar até lá? Vou um monte de espaços, dou várias tabs, eu não sei o que está acontecendo. Então a primeira dica para você começar a alterar um documento do Word, ou saber se ele está bem formatado, é você ativar esse cara aqui, ó. Se estou aqui na aba de página inicial, você tem esse cara aqui que ele é um mostrar tudo. Ele mostra as marcas de parágrafo e outros símbolos de formatação ocultos. Como a própria dica está dizendo aí, isso é particularmente útil para tarefas de layout avançadas. Vamos ativar esse cara nesse documento e ver o que está acontecendo. Bom, já deu para ver que tem algumas coisas que eu chamaria de estranhas. Por exemplo, eu tenho 3 quebras de parágrafos aqui sem necessidade nenhuma. Mas por uma questão de formatação pulou-se uma linha. Então vamos dizer que eu quero eliminar esse cara daqui. Primeiro que eu perdi a centralização total. Segundo que o documento inteiro foi empurrado para cima. Ou seja, de alguma sorte tem uma outra quebra de linha aqui que não fez esse item 8 pular para cima, mas mais uma quebra de linha que eu removo desse documento. Eu destruo, porque esse cara vai vir para o parágrafo de cima, por exemplo, isso. Ou seja, aqui ele tá dando para você símbolos de visualização onde as linhas estão quebrando, se tem tabulação, se tem espaço. Esses pontos aqui são espaços, como vocês estão vendo, e poderia ser feito de uma forma um pouco mais, digamos, bem formatada. É o termo que eu vou utilizar aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Então vamos lá, tem aqui quebra de linha e por aí vai. Vamos começar corrigindo esse documento, vamos desfazer tudo que ele estava feito aqui e vamos fazer algo que vai deixar esse documento um pouco mais bem formatado. Novamente, ele não estava ruim aos olhos, ele só estava difícil de se mexer. Então, a primeira coisa que eu faria aqui, eu removeria esses espaços, tá? Desse currículo vitae, ou vitae, né? Seria o termo certo. Tiraria isso daqui, tá? Não precisa de centralização, e usaria uma barra de estilos. Eu tenho vários estilos aqui em cima que o Word já me oferece. Ele coloca esses estilos aqui para você, não é à toa. Primeiro, é uma guia para você saber, para você conseguir formatar o seu documento de uma forma um pouco mais correta e estruturada, e serve para você fazer algo desse tipo. Por exemplo, vou colocar um título 1. Na verdade, esse título está completamente destruído. Eu vou primeiro limpar esse cara, limpar toda a formatação dele, depois eu vou colocar um título 1 que também está bem arrebentado. Esse documento está bem arrebentado, tá? Eu vou dar uma formatação de título, pronto. Eu posso depois mudar a fonte dele, mas vou deixar assim por enquanto, certo? Ou seja, já centralizou automaticamente para mim, não precisei fazer absolutamente nada. E ele colocou inclusive algumas bordas aqui para mim, certo? Colocou bordas assim para a parte de cima, ou seja, eu não estou mais encostado lá em cima do documento. Se eu mandar ver a régua, mandar exibir a régua do Word, eu estou vendo que o documento está começando aqui em cima. Eu não precisei pular uma linha para fazer ele descer um pouco mais, tá? Vou deixar a régua exibida para facilitar esse trabalho de formatação. E outra coisa, né? Primeiro, ó, a primeira formatação que eu fiz, eu já vi que o item 8 aqui já foi lá para cima. Outro problema também que esse cara tem. Se eu der um Enter aqui, eu quiser colocar um item 7, né, alguma outra coisa, se eu tivesse mais 15 itens para baixo, eu precisaria renomear todos eles, né? Então não é o que eu quero fazer. Então, tudo bem. Dados pessoais. Vamos corrigir na sequência os títulos. Primeiro, eu vou arrancar todos esses números aqui. E vou também tirar todos as quebras de linha, né? Os números e as quebras de linha, ou seja, o espaçamento que tem entre um item e outro. Começar arrumando os títulos. Tira esse 5, tira esse 6, tira esse 7 que também já estava com um espaçamento completamente diferente, e tira esse 8 daqui. E também o espaço que tem entre eles. Esqueci esse espaço aqui. Esqueci esse espaço aqui. E vou arrancar isso aqui também. Muito bem. Eu vou selecionar todo esse primeiro item aqui de dados pessoais e eu vou colocar ele como um título 2. Por quê? Título 1 eu já tenho, que é esse primeiro cara aqui do currículo vitae, né? Currículo vitae. Eu vou colocar esse cara como um segundo nível de título. Vocês vão entender mais tarde o porquê, certo? Eu vou colocar esse cara aqui. Por enquanto não. Primeiro eu vou arrumar os títulos. Eu vou fazer a mesma coisa para todos os títulos. Escolaridade. Consegui fazer isso, título 2.
foi? Experiência profissional. Ops, acho que foi 3 últimas experiências. Deixa eu selecionar tudo isso daqui. Título 2, vou dar uma forçada. Se você não quiser ter esse trabalho o tempo todo, título 2, perdão. Tem uma dica bacana, que é você, pincel de formatação, ele não copia conteúdo, ele copia formatos, certo? Se eu pegar esse formato e clicar aqui, ele vai pegar esse formato daqui e substituir por esse formato que tem aqui. Poxa, mas eu só posso fazer isso uma vez? Toda vez eu tenho que vir aqui, clicar e depois clicar de novo. Não. Se você pega um item e clica 2 vezes, 1, 2, esse cara fica marcado e você pode sair clicando para colar a formatação toda vez que você precisar. Ok? Muito bem. Já temos alguma coisa. O que eu vou fazer então? Criar um estilo, título, subtítulo, na verdade, título 3, título 2... Por enquanto eu vou deixar dessa forma, certo? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um enumerador para esse cara que está aqui, por enquanto. Eu podia ter feito isso de primeira, mas por enquanto eu vou manter dessa forma e eu vou fazer o seguinte. Eu vou formatar também o parágrafo, vou colocar um recuo, um espaçamento de 2, para que tenha ali um espaço entre o conteúdo e o título em si. E aí eu vou copiar, como eu acabei de falar para vocês, clique duplo e começar a colocar nos outros itens. Primeiro benefício que eu estou tendo, eu estou... Peraí, copiou ou não copiou? Ops, precisa clicar 2 vezes pelo visto. Copiou, colou na verdade, né? Eu já tinha copiado lá em cima, agora eu estou colando. Eu acho que esqueci um item. Deixa eu ver. Dados pessoais, escolaridade, conhecimento, idiomas. Agora, olha o benefício que eu tive. Foi acidental, eu vou dar um desfazer aqui. Mas um dos benefícios que eu tive, primeiro, você está vendo que os números estão sendo colocados automaticamente. Eu não tenho controle sobre isso e nem quero ter controle sobre isso. Eles estão sendo numerados automaticamente. Eu tinha esquecido o item idiomas aqui e só de pegar esse cara aqui, fazer uma cópia e colar o estilo, ele vai automaticamente, eu preciso fazer um clique duplo aqui, 1, 2 e pum. Ops, não está querendo ir por quê? Deixa eu forçar um pouco a barra aqui, vou cancelar isso aqui. Vou selecionar esse primeiro que é mais curtinho, acho que não deve ter nenhum problema. Pincel de formatação e eu vou... Pronto. Primeiro, ele colou a formatação e ele automaticamente enumerou esse cara e corrigiu os outros. Tá vendo o 8 que é de informações adicionais que estava aqui embaixo? Pronto. Primeiro, seria o primeiro benefício. Primeiro, eu não estou com espaços sobrando, ou seja, quebras de linhas das quais eu não preciso espalhadas em todo lugar. E a numeração está sendo automática. E se eu precisar inserir um outro item aqui, por exemplo, né, antes de experiência profissional, eu quero colocar um outro item, por exemplo, eu quero colocar um outro item chamado outros, por exemplo, outros. Eu copio o estilo do primeiro título, já que eu estou usando a autonumeração, eu colo esse estilo e a numeração ela se corrige automaticamente fora as bordas. Não preciso desse cara, então eu vou tirar ele daqui. Se autocorrigiu só pelo fato de eu ter tirado e pronto. Já está ficando um pouco melhor, mas dá para melhorar. Vamos lá que a gente consegue. Isso aqui está muito bom. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse cara aqui. Vou dar um normal para ele. Não ficou completamente horroroso. Vamos desfazer isso daqui. O documento ele está bem... Ele está formatado num esquema muito antigo. Eu vou limpar toda a formatação que ele tem e vou dar um estilo normal para ele. Ele ficou com times, mas eu vou corrigir toda a fonte do documento para ficar igual. Por enquanto eu vou mantê-la, não vou fazer isso. Não quero dar ênfase, forte, citação é para texto, não. Eu vou deixar como normal mesmo. Ok. Primeira coisa. Tá vendo que ele está mais afastado do que está, mais à esquerda do que está esse cara de dados pessoais? Vamos corrigir isso daqui. Como é que eu faço para corrigir isso de forma que
eu não precise ficar dando ou espaços ou tabulações aqui, como vocês veem, ele vai sujando o documento. E por que isso é ruim? Porque no momento que eu dou espaço, por exemplo, e eu tiver conteúdo à direita do texto, ele vai fazer a quebra de linha lá no fundo e seu documento vai ficar completamente detonado. Então, primeiro, já que eu tenho a régua aparecendo, eu vou pegar esse cara e vou dar um recuo para ele, para ficar alinhado com o título. Muito bem. Tá? Ficou do jeito que eu queria. Está muito grudado no outro, eu vou dar uma formatada aqui, que eu vou definir isso como o meu estilo padrão de documento. E eu quero que o espaçamento entre as linhas seja de 1,15. Muito bom, tá bacana, né? Fica algo legível, digamos assim. E tô vendo que ainda está muito perto desse segundo item aqui. Então eu vou fazer o seguinte, né? Inclusive esses dados pessoais, acho que está muito perto do currículo vitae. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esses espaçamentos que eu já tinha colocado como um e-mail, né? Eu vou personalizar clicando aqui, tá vendo nessa guia parágrafo? Se você clica nessa borda pequena aqui, ele te dá mais opções a respeito do espaçamento e eu quero mudar o espaçamento desse cara antes e depois, 1,5 linha, duplo, vou deixar duplo. Só que eu vou deixar, eu vou manter no 1,5, só que eu vou colocar espaçamento antes de 6 pt ou 12, 12 é melhor. Eu posso definir como padrão. Se eu definir como padrão, ele vai passar a ser o estilo definido para todo o documento, mas não é o que eu quero por enquanto. E a partir do momento que eu faço isso, eu posso de novo fazer a minha cópia, fazer a minha colagem especial. Minha cópia especial, cola, cola, cola. Os espaços já estão aumentando. O documento ainda parece um pouco sujo porque ele está com toda essa formatação ativada. Está mostrando os recuos, né? Todos os elementos. Já vamos corrigir isso. Se eu tiro, ele já fica um pouco mais, digamos, vistoso. Principalmente essa primeira área aqui. Okay? Continuamos com esses itens e vamos ver o que mais que a gente pode fazer. Eu vi que esse recuo foi aplicado. Então, gostei desse recuo? Muito bem. Copio o estilo e pum. Ops, foi mais do que devia. Copio esse estilo aqui. Que depois eu posso mudar a fonte se eu quiser. E pum. Fez o que eu queria. Mesma coisa para esse cara aqui. Depois eu conserto a formatação dele. Ops, mais uma vez. Eu vou copiar de uma vez. Eu não quero copiar tudo porque tem alguns itens aqui embaixo que eu quero aproveitar. Quero aproveitar do jeito que eles estão feitos. Muito bem. Formatação. Clicar em toda essa parte do idioma aqui. Mesma coisa. Muito bem. E fazer a mesma coisa aqui. Provavelmente eu vou precisar recriar a lista de itens, né? Mas basta eu clicar aqui. E ficou inclusive mais interessante, ficou mais simétrica com o documento. Vou também clicar aqui e... Ops, devia ter selecionado o item inteiro. Vamos fazer isso de novo. E... Ops, foi do jeito que eu queria. Vamos então eliminar esse cara daqui. Eu não preciso fazer mais nada aqui. Eu vou eliminar essas quebras de linha porque eu não preciso delas. Depois a gente trabalha nesse tipo de coisa aqui. E só de ter feito isso, eu acredito que o currículo já está um pouco mais vistoso aos olhos. Se eu, claro, selecionar o documento todo com um Ctrl T e definir uma letra básica para ele, por exemplo, um calibre, já está um pouco melhor, certo? Já fica um pouco melhor. E fica um pouco mais legível, já não está aquela bagunça. E se eu ativo esse cara, também eu estou vendo que não tem muito espaço sobrando. O que mais daria para melhorar nesse documento? Essa parte aqui eu acho que dá para ficar muito, muito melhor. Novamente, ele está aqui como um exemplo e inglês, leitura, escrita intermediária e fala básica, por exemplo. Eu não preciso desse recuo gigantesco aqui, né? Ah, mas a tabulação ela não está me resolvendo tudo. Primeiro, você pode usar mais de uma tabulação se você quiser para ela resolver o seu problema. Ou você pode querer que essa tabulação ela seja maior. Por exemplo,
Eu venho aqui de novo na configuração de parágrafo, venho aqui na parte de quebra de linha e na tabulação eu vou dizer que a tabulação padrão ela tem esse tamanho aqui. Eu quero que ela seja um pouco maior, eu quero que ela tenha 1 polegada, por exemplo. Pronto, ao invés daquele tamanho gigante que você tinha visto, acredito que foi aplicado, não sei, deixa eu ver. Tabulação padrão, 1. Eu não sei que unidade de medida é essa. Deixa eu aumentar um pouco esse cara aqui e ver qual que é o resultado. Pronto, tá vendo? Se você ajustar o tamanho da tabulação para aquele bloco que você está querendo usar, para aquilo que você quer, e você tem o tamanho aqui em cima da régua. Ó. Se eu estou aqui nesse item aqui, e eu, olha, é 1 ponto, ainda vai ter que ser um pouco de olho, na verdade, né? É 1.75 alguma coisa. Vamos corrigir então para 1.75. Deixa eu desfazer aqui. E vamos arrumar a tabulação para ser 1.75. Ou 1,75, agora não lembro. Pronto. Fez tudo o que eu queria somente com uma tabulação e eu não tenho sujeira no documento. Por que isso aqui é importante? Porque se eu quiser digitar alguma coisa aqui, ele está empurrando. Enquanto eu faço isso aqui na próxima linha, né? Ops. 1, 2, 3. Está com muita tabulação, na verdade. Eu precisava tirar isso daqui. Vamos corrigir isso aqui lá na tabulação. 1,75 no nível 1. E eu tenho vários níveis. Eu vou limpar tudo aqui para não deixar bagunçado. E a tabulação padrão eu vou deixar com... Deixa eu ver aqui. Parar de configurar com tabulação de tab space. Pronto, foi de uma vez. Ah, sabia. Estava faltando configuração do documento, porque não tinha aplicado aqui. E é claro, se eu digitar alguma coisa aqui, olha a diferença. Ele não vai empurrando. Empurra, claro, quando começa a ocupar todo o espaço. Aqui eu empurro, ele vai levando todo o texto para a direita. Aqui, enquanto eu digito, se eu não ocupar espaço da tabulação, ele vai se ajustando como se tivesse criado uma coluna fixa aí. Certo? Ou seja, eu posso tirar isso aqui daqui. Posso definir vários níveis de tabulação, né? Deixa eu tirar todo esse texto daqui. A tabulação tá lá, bonitona. Feita do jeito, tem mais texto aqui? Não tem mais texto aqui. E a mesma coisa está feita desse jeito aqui. Muito bem, muito bem. Inglês avançado, leitura. Se você quiser fazer esse tipo de configuração para o seu documento, certo? Eu ainda iria para uma lista como essa daqui. Como essa daqui está aqui, que seria muito mais fácil de você gerenciar ou mudar a distância entre o item e a distância entre o texto e o item, por exemplo. Mesma coisa aqui, eu estou vendo uma série de espaços aqui. Mesma coisa, se você começa a digitar alguma coisa antes desse bloco, vai tudo empurrando para a direita. Enquanto se você fixa a tabulação, como eu acabei de fazer lá em cima, você digita o que você quiser. Exemplo de redação, por exemplo. Se você deixar uma tabulação fixa, ela não vai atrapalhar o conteúdo do texto. Isso são somente algumas coisas que daria para fazer no currículo. Última dica que eu vou colocar aqui. Por exemplo, esse item 7 aqui ele ficou pela metade, digamos, né? Nem deu tempo de eu navegar pelos outros currículos para vocês, com você, mas já vou fazer isso. Estou vendo que ele está quebrado. Isso não fica legal na impressão. Então, a primeira reação é sair ou aumentando o tamanho de tudo que é... Aumentando o tamanho de tudo que é espaço entre as linhas, por exemplo. Ou sair fazendo o famoso Enter, 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 até você conseguir fazer alguma coisa. Isso aqui funciona? Digamos que funcione por um momento, né? Funcione por um momento. O problema é que quando eu começo a digitar alguma coisa aqui e vou dando Enter, ou embaixo do 6, acho que por ele ter feito esse automática meio que aconteceu. Ah, ele está sendo muito esperto, mas enfim. Supondo que eu quisesse de uma vez levar esse cara aqui para outra página sem precisar sair digitando coisas ou dar Enter aqui embaixo. Pego esse cara, posiciono ele no começo do texto, certo? Essa é uma forma de fazer isso. Eu estou navegando com a seta aqui, né? Em cima do 7. Acho que isso vai funcionar e digito um Ctrl Enter. Opa, não era exatamente isso. Eu vou tentar digitar aqui no interesses pessoais. Muito bem. Em cima da primeira letra eu crio uma quebra de página. E qual que é a vantagem de eu fazer isso? É que não importa o quanto texto que eu for colocar aqui, enquanto ele não vadia a outra página, vejam que o item 7 ele não vai ser afetado. Tanto não foi afetado que quando eu passei
desse item, ou seja, não vai caber mais nessa página, ele não deixou o item 7 quebrado aqui embaixo, ou o item 6. Ele mandou o item 7 lá para outra página. Se você separou a página a partir do momento que você digitou esse enter. E se eu, por exemplo, arrancar esse texto todo, o texto 7 continua lá embaixo. Porque eu disse, através dessa instrução de criar uma nova quebra de página, para ele, olha, a partir desse ponto, tudo que existir vai ser nessa página, e a partir deste, por favor, envie para uma nova. E o mesmo seria feito para esse cara aqui. E antes que a gente continue, antes que a gente finalize por aqui, como é que eu faria esse pequeno bloco de baixo aqui? Como ele é um item que aparece somente numa página, eu colocaria ele como um rodapé, por exemplo, ele ficar lá embaixo, para que ele não se mexesse com a página, somente no... Aqui tem uma versão em inglês do currículo que eu nem tinha visto, olha só, vou até apagar ela aqui, para não ter efeito nenhum nessa formatação. Na verdade é até bacana mostrar qual que é a diferença entre o currículo, como ele estava antes, né? Como ele estava antes, que era mais ou menos nesse formato, com todas essas quebras aqui malucas, que era, mais uma vez, difícil de formatar, e o resultado que eu acredito que está um pouco mais limpo. E uma outra vantagem que eu vou mostrar para você agora, que você ganha fazendo esse tipo de estrutura, como eu acabei de fazer aqui. Essa parte do rodapé, eu vou deixar o link aqui embaixo de um vídeo em que eu ensino você a colocar cabeçalho e rodapé diferente em páginas diferentes através de quebra de seção, para não deixar esse vídeo mais gordo do que ele está. Vou deixar o link aqui embaixo, você vai lá naquele vídeo e você vê como é que você faz para colocar somente na segunda página ou numa página específica esse rodapé, para ele não ficar flutuando aqui em cima no meio do texto, por exemplo. E a mesma coisa, ao invés de ter uma série de quebras de linhas aqui, você poderia também ter um espaçamento entre um parágrafo e outro, e blocos de digitação, mas isso aqui é só para preenchimento manual, então não teria efeito nenhum. Muito bem, qual que seria então uma outra vantagem que você tem a partir de então quando você navega nesse documento? Quando você passa a formatar ele da maneira que eu acabei de mostrar para você. Primeiro, se você vir aqui na revisão e painel de navegação, na revisão não, exibição, tem um item chamado painel de navegação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar esse documento aqui como uma cópia. Eu vou aqui no meio do desktop, formatado. Porque eu quero abrir o original. O original, ele está aqui na minha pasta de downloads. Esse aqui é o original. Eu vou mandar exibir aqui na aba de exibição o painel de navegação e vejo o que é mostrado ali à esquerda. Obviamente eu tenho duas cópias do currículo, uma em inglês, né, e uma em português, que na verdade os itens inclusive estão todos em português. Eu não tenho capacidade nenhuma de, através do painel de navegação, navegar pelo documento. Quando é um documento pequeno não faz muita diferença, mas quando é um documento gigante, vou mostrar para você agora no documento que já foi aqui, depois de formatado, qual que é a diferença. Primeiro que eu vou excluir essa parte de inglês aqui, né, para ele não dar uma sujada no documento. Vou deixar só a parte de português. Espaço sobrando para variar. Eu vou mandar exibir o painel de navegação. Olha a diferença. A diferença é que, como você usou esses formatos fornecidos pelo Word aqui em cima, e aquelas bullet lists que eu mostrei para você, aqueles itens de numeração, ele criou todo esse painel de navegação para você. E quando eu clico num deles, ele me leva diretamente para aquele documento. Novamente, se você não tiver um documento de poucas páginas, pouca diferença isso vai fazer, mas quando o documento, por exemplo, como uma monografia, ou um texto, ou um bloco de um livro que você está editando, ele exige que você faça navegação em vários pontos dele, você usa essa estrutura, é esse tipo de estrutura que o Word vai fornecer para você facilmente navegar pelo seu documento. E a cereja do bolo, que para mim, no caso, é a cereja do bolo, supondo que isso aqui seja um documento que seja gigante e eu preciso de uma navegação. A primeira coisa que eu vou fazer é, depois desse currículo vitae, eu vou usar uma das dicas que eu já mostrei aqui, que é um Ctrl Enter, né? Vou levar todo o documento para baixo. Ops, não, deixar aqui por enquanto, não vou mexer nisso. E depois do currículo vitae eu vou dar um Enter e eu vou dar um inserir. É inserir mesmo que eu tenho que fazer? Já não é. Design, layout, referências.
Em referências eu vou colocar um item chamado sumário. E quando eu coloco um sumário em um documento que está formatado desta forma, olha o que ele me dá. É basicamente um sumário automaticamente produzido pela boa formatação do documento que você fez. Se eu fizer isso naquele mesmo documento que era original, vou dar um Enter aqui, com Ctrl Enter, né? Mais um Enter aqui e vou inserir também um sumário. Eu não tenho absolutamente nada, ou referências que não me levam a basicamente nada, ou não me levam ao que eu realmente quero, ou não representam o que o documento tem. Enquanto você formata ele daquela forma, é um sumário desta forma. Ele está bagunçado por causa daquele item de mostrar as marcações de parágrafos que eu tenho ativado, mas se eu desativo, é algo um pouco mais legível. E é claro, se eu seguro o Ctrl como uma função do Word e clico em qualquer um dos itens, ele me leva até ele como um item navegável. Okay? Deixa eu mostrar, antes de encerrar o vídeo, falei por 30 minutos, isso nem de perto encerra todas as dicas que eu gostaria de passar para você a respeito de Microsoft Word. Dá para fazer uma versão 2 desse vídeo, mas vai depender também do interesse de quem estiver assistindo esse vídeo para eu fazer uma segunda parte, dando mais truques de tabulação, uso de tabela e paginação, que a gente pode fazer a utilização no Microsoft Word para melhor formatar o seu documento. E é claro, agora quando a gente vai olhar para os outros documentos, a gente já olha com uma outra cara. E a primeira coisa que a gente quer fazer antes de começar a preencher os dados é ver como o documento está formatado. E a gente já vê que esse aqui está um pouquinho melhor, apesar de ter umas quebras de linhas sobrando aqui, ele já está mais organizado, ele está usando listas de item aqui, né? Listas com marcadores, e se eu vou lá nas referências ou exibição, por exemplo, e mando ver o painel de navegação, já não tem nada, como não tem nada, ele não conseguiu montar absolutamente nada. Mais uma vez, essa é a diferença de você ter um documento bem formatado. Esse cara, por exemplo, enquanto tabela, meu Deus do céu, é terrível, porque novamente, se você, por exemplo, vai mudar o tamanho, dar um zoom, alguma coisa, como eu já comentei, leitores de tela, pessoas que têm leitores de tela vão precisar fazer esse tipo de coisa, ou você precisar mudar alguma coisa. Primeiro, você ativa esse cara e você vê que essa pequena bagunça que está acontecendo aqui. Você tem informação para tudo que é lado. E aumenta o tamanho de fonte, o documento ele praticamente se destrói. Olha tudo que você está vendo aqui, você não tem espaço para preencher mais nada. Não que você vai fazer isso, mas novamente, cada monitor é um monitor e é uma configuração, a gente sabe como isso funciona. Isso aqui é formulário para você imprimir e preencher na mão, na verdade, né? Mas o mundo é digital, a gente já sabe que não funciona desse jeito e não importa o currículo que você vá trabalhar ou o documento do Word que você vai trabalhar a partir de agora, o que você tem agora é uma visão muito mais acurada em relação a tudo que você pode fazer em relação à formatação para facilitar a tua vida no documento do Word, talvez no seu currículo, conforme a necessidade e, é claro, boas práticas do mercado para ser mais fácil de dar manutenção, de visualizar os itens e de navegar no seu documento. Porque é tudo isso que o Word te oferece. Isso aqui foi só um pouquinho do que eu gostaria de mostrar para você. Dá para mostrar muito mais coisa. Fica aí a minha oferta. Caso você tenha mais interesse em aprender essas dicas de Word, como eu já coloquei outras que teve uma repercussão muito bacana, coloque aqui nos comentários e a gente, com certeza, eu vou pensar em fazer um outro vídeo como esse para ajudar você na formatação e em dicas para melhorar, inclusive, a tua produtividade no Microsoft Word. Fico por aqui, espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.